Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão do 14º domingo do tempo comum, ano A, Evangelho de Mateus, nosso 33º encontro. Este é um domingo para exultar, um domingo para nos alegrar, com a presença de nosso Deus que se faz presente em seu Filho amado Jesus Cristo. Nos faz participar da salvação esperada e realizada em Jesus, ele que é manso, humilde de coração. Neste domingo, o Evangelho, nós vamos encontrar duas atitudes diante de Jesus. A dos sábios entendidos, que de um lado se colocam com discussões, procurando criticar os ensinamentos de Jesus, não compreendendo que nele não só se cumpre as Escrituras do Antigo Testamento, mas também rejeitando Jesus e sua mensagem da Boa Nova do Evangelho. E de outro lado, atitudes pequenos e simples, que reconheceram em Jesus aquele que foi proclamado e anunciado pelos profetas. Foram os pequeninos, os simples, os débeis, que podem carregar o jugo de Jesus, visto que é o amor que possui a primeira e a última palavra do reino dos céus. A antífona de entrada foi tirada do Salmo 47, 48, do versículo 10 a 11. É um salmo de louvor a Deus em Sião e é do pré-exílio da Babilônia. A comunidade igreja reunida em oração eucarística aclama: recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo, isto é, recebemos a Jesus Cristo, misericórdia do Pai, em comunidade de fé. Vosso louvor se estenda, como vosso nome, até os confins da terra. Pois a Eucaristia é o grande louvor ao Pai, por tudo que ele realizou por meio do seu Filho, em nosso favor, e que reúne toda a criação numa unidade em louvor ao Criador e Salvador. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Que Deus, em Cristo, nossa justiça, possa realizar em nós aquilo que ele realizou na sua obra de justificação por meio de Jesus. A primeira leitura é tirada do livro de Zacarias, capítulo 9, do versículo 9 a 10. Zacarias chama a Israel e Jerusalém a se alegrar com a vinda do rei Messias, pois é ele que traz a paz para todos os povos. No cortejo triunfal da chegada do Messias, não existem instrumentos de guerra. E ele vem montado, não em um cavalo majestoso, mas montado num humilde jumentinho. Neste texto não se fala de um monarca da dinastia de Davi, porque Javé Deus é o seu rei. Este rei que chega humildemente é um rei justo, vitorioso. Ele venceu porque tinha justiça junto de si. Venceu a favor da justiça. O jumentinho era a montaria usada pelos juízes, não pelo rei. Ele vai eliminar carros de Efraim, reino do norte, já destruído pela Síria, e Jerusalém, reino do sul, destruído pela Babilônia. Aqui carros e cavalos é símbolo do militarismo. As armas serão destruídas para que aconteça a paz universal. O domínio revela a universalidade do poder que se estende aos confins da terra. O salmo responsorial é o Salmo 144, 145. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. É um grande louvor à divina providência. O refrão é tirado do versículo 1, bendirei eternamente o vosso nome ao Senhor. O nome é a indicação da presença divina. O hino se refere a Deus como Deus e Rei, e a ele se deve bendizer por toda a eternidade, para sempre. O ser humano invoca o nome de Deus, a presença divina, para aproximar-se dele. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. A aclamação de Deus como Rei provém da sua presença no templo, onde a arca é sinal visível da sua presença.
imagem de seu trono no céu e do escabelo de seus pés na terra, que repousava sobre os querubins. O povo reunido em liturgia quer louvar e bendizer a Deus Rei. A segunda estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. A grandeza de Deus é revelada na sua misericórdia, na sua piedade, para com toda criatura que ele criou e que reconhece sua soberania. Aqui vemos os atributos de Javé: misericórdia, piedade, amor, paciência e compaixão. Diante da bondade divina, se deve louvá-lo, reconhecer sua misericórdia para com todos. A terceira estrofe é tirada dos versículos 10 e 11. É um louvor ao Rei Deus, É um louvor ao reino de Deus, que Deus realiza na história através de suas obras. E nos santos, o povo de Israel, o povo separado, escolhido, que domina, é o Deus que domina toda a humanidade redimida. Conhecendo a soberania de Javé Deus, é que surge a celebração litúrgica. Se deve proclamar, então, o nome divino. A quarta estrofe é tirada dos versículos 13, versículo 13, C e D, e versículo 14. O Senhor, que é Rei, que deve ser reconhecido e louvado por todas as criaturas, e também o Deus cujo amor é fiel, que na sua providência sustenta aqueles que vacilam na vida e levanta aqueles que caem. Deus e Senhor, que diante de tamanha bondade e misericórdia deve ser reconhecido e louvado. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 e do versículo 11 a 13. Este capítulo é um tratado de mística e ascese, de viver segundo o Espírito, diante de toda a realidade que Cristo realizou em favor nosso na cruz e ressurreição. Quando São Paulo fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se refere à mesma realidade. O Espírito que vem dado àqueles que creem é sempre o Espírito comunicado à Igreja. Na comunhão daqueles que creem, a força determinante do Espírito age também na vida nova de cada um que compõe a unidade da Igreja. O cristão, pelo batismo e pelo ato redentor de Jesus, não é mais devedor da carne. Não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito que nele habita. Carne aqui significa a debilidade humana, mortal, efêmera, passageira, que deve ser domada pela ação do Espírito e vencer pelo Espírito toda a realidade mesquinha da carne, da vida humana, os seus limites. O Espírito é fundamento da nova vida, realizada por Jesus na cruz, e que participamos pelo batismo, onde o ser humano, participando da vida nova no Espírito, está morto para o pecado. O fiel que foi batizado em Cristo vive a vida presente no Cristo ressuscitado, participação já da vida futura, graças ao Espírito que habita em nós. Assim, diz Paulo, nós não mais vivemos segundo a carne, nem consentimos que a carne determine a nossa vida e futuro, pois a carne está fadada à morte e destruição. O cristão vive segundo o Espírito, que conduz sua vida e suas escolhas. A pertença a Cristo é percebida através da presença do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Ao sermos portadores e devedores da vida no Espírito, participamos da ressurreição por meio da ressurreição de Jesus e pelo batismo. Estes corpos efêmeros, passageiros, na ressurreição serão vivificados, e de corpos mortais ressuscitarão em Cristo corpos eternos. O destino de viver segundo a carne é a morte. A submissão da carne ao Espírito nos faz viver. Grande é este mistério. O Evangelho foi tirado de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Deus que sustenta o mundo em suas mãos se manifesta nos pequeninos.
Não foram os espertos e entendidos, nem os sábios e cientistas, os escolhidos para compreender os mistérios de Deus que Jesus revela, que ele fala estas coisas. Justamente aqueles que nada valem para o mundo é que Deus tem uma predileção especial. Deus, assim, só pode contar com os pequeninos, esses que abrem o coração e dão um consentimento de fé. A oração de Jesus é dirigida ao Pai. Jesus louva e bendiz pela obra da salvação, escondida aos sábios entendidos, revelada então aos pequeninos. Deus assim dispôs a sua obra de salvação, pois foi do agrado divino que assim fosse. O Filho possui tudo que é do Pai, e o Pai possui tudo que é do Filho. Existe uma comunhão entre Pai e Filho, uma unidade inseparável. A revelação do Pai e os mistérios da intimidade entre Pai e Filho é revelado por Jesus a quem Ele quiser. Ele é livre para isso. Diante dos simples que acolhem Jesus e sua palavra e a prática, Ele faz o convite: vinde a mim. A quem se dirige essa palavra? Os que estão cansados, fatigados, com o peso da canga, do fardo, que carregam na vida. Jesus alivia o fardo de quem a ele recorre e vai ao encontro. Jesus pede que tomemos a sua cruz, fardo, canga. E Jesus, como mestre, nos ensina: aprendei de mim, visto que Jesus é manso e humilde de coração. A sua realidade vivida, como um cordeiro que se dirige ao matadouro, nada fala, nem revolta. Aqui vale a pena uma leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 a 25. Em Cristo, Ele que assumiu nossa canga, fardo, nos convida a irmos até Ele. Ele diz: meu jugo, a cruz, é suave, meu fardo é leve. É um desafio acreditar e se lançar todo inteiro a Jesus. O Rei, o Juiz, aquele que no mistério da sua morte e ressurreição nos faz viver segundo o Espírito. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 33, 34, do versículo 9. Deus é refúgio dos fiéis. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. É um convite a nos aproximar do Cristo Jesus eucarístico e provar sua suavidade, sua brandura. Na Eucaristia, recebemos Jesus manso e humilde de coração. Então, que possamos meditar, refletir bastante essas leituras dominicais do domingo, que vamos participar, do 14º domingo, e assim fortalecer nossa fé e consentir em colocar toda a nossa vida entregue a Jesus, razão de nossa esperança, razão de toda a nossa fé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.